Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar sequência ao estudo de Gênesis. Domingo passado a gente viu Gênesis 1, capítulo 1, e hoje vamos ver Gênesis capítulo 2. A gente viu também que Gênesis é o início de tudo, né? Descreve a origem do mundo físico, quando Deus passa a lidar diretamente com a humanidade. E é o começo de todas as coisas pertencentes a esse mundo. Pelo menos é assim que a gente entende. A gente viu também que existem algumas alterações na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por mão de homens. A Bíblia foi inspirada por Deus, porém, foi o homem que escreveu. Então, por exemplo, na divisão de capítulo e versículo, a gente já percebe uma diferença. Por quê? Porque não havia essa divisão no começo. Essa divisão de capítulo e versículo é uma coisa mais recente. E aí a gente viu lá em Gênesis que o capítulo 1, ele tem que dar continuidade. Para concluir o capítulo 1, a gente precisou ler o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje. Porém, a gente vai começar o capítulo 2, a gente vai começar do versículo 4 em diante. Por quê? O versículo 1, 2 e 3 faz parte do capítulo 1. A gente viu também que lá não está relatado, qualquer versão, seja ela qual for, não está escrito que Deus criou as águas, que Deus criou as trevas, né? Que Deus criou o vento. Por quê? A gente entende que tudo isso já faz parte de Deus. A água é vida, todo ser vivo precisa da água. O corpo humano é composto de 70% de água, né? Deus estava nas trevas quando ele disse haja luz. E o vento é o sopro, é o Espírito de Deus. Então, a gente entende que isso já faz parte de Deus. Por isso não está relatando que foi criado porque já estava. Porém, entretanto, existem alguns estudiosos que acreditam que Gênesis 2 é uma segunda, é um tempo bem depois, é uma outra criação. Alguns estudiosos acreditam que o Gênesis 1 é o relato da primeira criação. E aí depois, anos ou milhões de anos depois, Deus criou novamente e seria o Gênesis 2. Já tem outras pessoas que acreditam que o Gênesis 2 é uma explicação mais detalhada do Gênesis 1. E existem outros especialistas que acreditam que um espaço enorme de tempo pode haver até mesmo entre o versículo 1 e o versículo 2 do Gênesis 1. Por exemplo, no Gênesis 1, o princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Aí vai para o Gênesis 1, versículo 2. A terra estava vazia e sem forma. Só desse espaço aqui pode ter havido milhões de anos, segundo alguns estudiosos. Como vocês podem ver, o negócio não é tão simples assim. Por isso que o título desse estudo a gente colocou Gênesis como você nunca viu. Porque isso é para quem está interessado em estudar de verdade. Não é só para quem quer ouvir e concordar e tá tudo bem. E aí se ouvir outra versão, já discordar, já se opor. Não, a gente tem que estudar mais a fundo, porque não é tão simples assim. Não é tão simples achar que essa versão aqui é que está correta e que as demais estão erradas, ou que uma outra está correta e as demais estão erradas. É necessário estudar. A Bíblia não é um livro. Um grande erro é achar que a Bíblia é um livro para ler. Porém, não lê. Na verdade, não chega nem a ler. A Bíblia é o livro mais vendido, mas as pessoas compram só para ter ou compram para dar de presente.
mas não estudam. A Bíblia é um livro para estudar. Tem um costume no Nordeste e no Sul do Brasil que é mascar fumo. As pessoas pegam o fumo, colocam na boca e passam o dia todo mastigando, cuspindo. Mastigam, cospe. O dia todo. Ela mastiga o dia todo, porém ela não engole nada. Ler a Bíblia e não estudar é a mesma coisa. Se você só ler e não estudar a fundo, vai ser como mascar fumo. Você vai mastigar, mastigar, mastigar e não vai se alimentar. Pois é. Bom, outra observação também é em relação aos 7 dias da criação. Esses 7 dias a gente não pode também interpretar literalmente. Um dia ele fez, outro dia. Existe também a possibilidade de... Para começo de conversa, Deus é atemporal. Todos, se você estudou um pouco, você sabe, com certeza você sabe mais do que eu até, que Deus é atemporal. Deus não está preso ao tempo, espaço ou matéria. Então, não precisa de 7 dias. Esse tempo pode ser milhares de anos também. Cada dia pode representar um século, um milênio ou mais. E de qualquer forma, também o próprio Gênesis 1 já fala que não está falando que foi um dia literalmente, porque ele fala que foi à tarde e foi amanhã. Então ele não está falando, se fosse um dia mesmo ele tinha que ser mais específico, e não é, né? Então a gente tem essa margem aí, que pode haver um espaço enorme de tempo, de milhares de anos. E como eu falei antes em relação a Gênesis 1 e Gênesis 2, a possibilidade de Gênesis 2 ser uma segunda criação, inclusive é aí que entra a Lilith. Se você nunca ouviu falar de Lilith, você pode pesquisar, ou futuramente a gente pode falar sobre isso, que a Lilith seria a primeira esposa de Adão. Essa é uma possibilidade que alguns estudiosos acreditam. Mas a gente não vai falar disso hoje porque esse não é o objetivo. Em relação à serpente, uma cobra que fala, também não dá para interpretar literalmente. Algumas pessoas acreditam que seria uma pessoa ou um ser parecido com um ser humano, enfim. Também é uma coisa bem complexa que a gente precisa estudar com bastante atenção. A gente trabalha com a ideia que a gente considera a mais interessante é o seguinte, é que o Gênesis 2 se refere à consciência, tá? Se referindo à consciência. Por exemplo, Deus criou Adão e Eva. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou a humanidade. Mas como que foi? Quando ele criou Adão, ele já pegou Adão lá do barro. É o barro por quê? Algumas interpretações dizem que era o pó. Mas antes de dizer que era o pó, falava que o vapor estava subindo das águas e molhava a terra. Então a terra estava molhada. Então não tem como ter sido pó. Se a terra estava molhada, não foi pó. Foi o barro, foi a lama. Mas aí, Deus criou um boneco, já em tamanho de adulto, um boneco bebê. Ou como que foi? Como que a gente entende o seguinte? Eu acredito que a versão mais interessante seria que foi uma criança. Ele criou a criança, depois trouxe a outra criança, ou trouxe a Eva quando a Eva já estava adolescente. Adolescente também é uma palavra que não existia nessa época, a gente está usando aqui porque é mais fácil para entender. Mas adolescente é uma palavra que não existia. Antigamente, era criança e deixou de ser criança e virou adulto. Então a gente acredita que Gênesis
Gênesis 1 relata que Deus criou homem e mulher e foi criança, eram crianças, as crianças ficavam brincando e a gente entende que as crianças não têm maldade, né? Se você vê crianças brincando, você pode deixar uma menina com um menino brincando, a não ser que já esteja contaminado por algum adulto. Se você pode deixar uma menina com um menino, dois meninos, duas meninas brincando, não haverá maldade nenhuma. Eles podem estar pelados, não tem nada de errado. A inocência da criança é fantástico, é fantástico. Você pode deixar uma criança negra, preta, seja lá como prefira falar, com uma criança branca, que não tem racismo. Você pode deixar uma menina com um menino que não tem que não tem maldade. Como eu já falei, a não ser que a criança já esteja corrompida. Criança mente depois que ela começa a ouvir mentiras dos adultos. Às vezes as pessoas mentem sem perceber. Às vezes você fala coisa para criança, porque criança não dá para falar a verdade. Então, se não dá para falar a verdade, é melhor ficar quieto, não fala nada então. Porque você mente para criança e depois reclama quando a criança começa a contar mentira, se você mesmo está ensinando mentira para criança. Então Deus criou as crianças, elas brincavam, elas andavam, se divertiam, sem maldade nenhuma. E a partir de uma certa idade, começou a ter um entendimento. Que é aí onde que a gente vem aqui que é o que a gente chama de jardim da consciência. Inclusive quando eles comeram do fruto que não era para comer, e aí Deus estava passando na viração do dia. O que é viração do dia? É a tarde, à noite. Ou seja, quando eles foram se deitar para dormir, começou a pensar no que eles haviam feito. E geralmente é assim que acontece, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que depois começa a pensar, justamente quando a gente vai dormir que a gente começa a analisar, começa a pensar, ficar preocupado, analisando o que a gente fez, cogitando na possibilidade de talvez seria melhor não ter feito. É mais ou menos assim que funciona. Mas vamos lá, vamos começar a leitura aqui do Gênesis 2. Como eu falei antes, a gente vai começar no Gênesis 2, a partir do capítulo 4, porque, aliás, a partir do versículo 4, porque o versículo 1, 2 e 3 a gente já leu lá no domingo passado, que é a conclusão do capítulo 1. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia que Deus fez os céus e a terra. Toda planta do campo ainda estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha aí. Então já começa falando coisas que já haviam acontecido. Se está dando por isso existe a interpretação de que é uma repetição, mas porque está dando detalhe. Então, já havia construído a humanidade. E interessante que em Gênesis 1, quando você vai ver a criação do homem e da mulher, criou macho e fêmea. Só no Gênesis 2 que já tem essa versão, a gente vai ver essa versão de que Deus criou o homem e depois tirou a costela e fez a mulher. Mas no Gênesis 1, Deus criou igual ele criou os outros animais. Quando Deus criou os animais, fez a mesma coisa. Já fez macho e fêmea, já mandou reproduzir. Todos. E aí quando chegou na vez do homem, a mesma coisa. Façamos o homem. Imagem e semelhança, macho e fêmea. E mandou reproduzir. Aí quando chega no Gênesis 2, já dá uma diferenciada. Já fala que todos os bichos foram criados macho e fêmea, mas quando chegou na vez do homem, primeiro criou o homem para depois criar a mulher. Entendeu? Então por isso que a gente tem que
que estudar bastante e é muito complexo. Um vapor, agora no 6, capítulo 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, é o que eu falei antes. Um vapor subia, não era orvalho caindo. Era um vapor subindo da terra e molhando toda a terra. Então, não tinha pó. Então, Deus, quando foi criado, se Deus botou a mão ali, pegou um bolo de barro e para fazer o boneco lá, para fazer o Adão, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aí. Primeiro diz que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Aí quando chega no 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. O vento, o espírito, sopro. Lembra que eu falei que o vento não está relatado que o vento foi criado, porque o vento faz parte de Deus. O vento é o sopro, é o espírito. Assim como a água é vida. O homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. No Éden. Tem algumas versões que falam do. Mas aqui é no Éden, porque o Éden estava lá, Deus foi lá e plantou o jardim. Então, por isso que alguns estudiosos acreditam que isso tem a ver com a consciência do homem. No Éden. Jardim de infância. O jardim de infância, inclusive, foi criado baseado nisso aqui. Quem fundou na escola, existe o jardim de infância? A pessoa que criou era da maçonaria, era um estudioso que tinha conhecimento a respeito disso, e foi baseado nisso que ele criou o jardim da infância. Com essa possibilidade que Deus está se referindo aqui, que no Gênesis 2 está se referindo no jardim da infância, que é a consciência das crianças. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente. Oriente pode ser traduzido também ao leste. Algumas traduções vai estar dizendo que é ao leste. Algumas traduções vai estar dizendo que é à direita. Então, essa versão aqui está dizendo Oriente, mas eu já li versão que diz que foi a leste. Outros dizem que foi à direita. Que é lá da região, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, aqui está falando de duas árvores. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então são duas árvores. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Só que aí não podia comer só da ciência do bem e do mal. A árvore da vida poderia comer, porém não comeram. Adão e Eva não comeu da árvore da vida. Será que se tivesse comido, o ser humano seria imortal? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é o Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há obdélio. E também, obdélio é um tipo de resina. Uma resina, óleo, perfume. São coisas valiosas da época. Coisas bem valiosas. Por exemplo, um tem ouro, outro tem obdélio. E tinha a pedra sardônica. É uma pedra preciosa também, avermelhada, de cor avermelhada. E o segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Esses rios existem ainda todos hoje, tá? O nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. O quarto rio é o Eufrates.
Mais pra frente a gente vai fazer outro vídeo, vamos falar mais sobre essa questão, vamos voltar a falar desses rios, quais os nomes deles hoje e qual região que eles abrangem, que eles banham. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, o jardim já estava pronto. Aí Deus pegou o homem e colocou lá para lavrar e guardar. Preste atenção. Deus não havia homem para lavrar a terra. Vamos voltar lá no 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Então o homem foi criado com o objetivo principal de lavrar a terra, de cuidar, preste atenção. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar, guardar a terra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí, a gente viu que são duas árvores. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui Deus está ordenando para não comer apenas da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a consciência, ciência e consciência. A árvore da vida poderia comer livremente. Não está proibindo comer a árvore da vida. Só do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que você tem o entendimento do que é o bem e o que é o mal, você sabia que existe uma coisa chamada verdade relativa? O que é verdade relativa? O que você acredita que é a verdade? De repente eu acredito numa coisa que eu acredito que é verdade e você acha que não é verdade. De repente tem alguma coisa que você acha que é verdade e que eu duvido. Talvez eu tenha motivo para duvidar. E sabe o que acontece? Talvez cada um será julgado de acordo com a sua verdade, de acordo com a verdade que você conhece. Sabia disso? Não estou afirmando nada. É uma possibilidade. Então, verdade relativa é o que você acredita que é errado, o que você acredita que é certo. Você vai ser julgado de acordo com o seu entendimento, com o seu conhecimento. É justo julgar uma pessoa por uma coisa, dizer que ela errou se ela não tem conhecimento, se ela não tem a ciência do que é certo e do que é errado? Se o cachorro comer o teu calçado, por exemplo, tem cachorro que come chinelo. Por coincidência, estou lembrando isso que aconteceu esse final de semana. Uma pessoa começou a criar um cachorro, um filhote, e o cachorro foi lá e comeu a sandália novinha, que nem foi usada ainda. A sandália que pagou caro na sandália, o cachorro foi lá e comeu. Mas o cachorro sabe que é errado. Claro que eu não estou comparando o cachorro com o ser humano. Mas é um exemplo. Por quê? Porque a criança, por exemplo, também faz esse tipo de coisa. A criança vai fazer uma coisa, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Quem cuida de criança, quem já cuida de criança, sabe que é uma tarefa também que exige muita atenção. O tempo todo você tem que estar atento. A criança pode se machucar porque ela não tem consciência, ela não tem ciência do que vai acontecer, não faz ideia do que vai acontecer, não vai acontecer se ela pegar no fogo. A criança não sabe, não tem a ciência de... Ela não está ciente que aquilo ali é fogo e que aquilo ali queima. Se ela botar a mão, ela vai se machucar. Não, ela simplesmente vai botar a mão. Então, daí vem a verdade relativa. A partir do momento que você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabia que a pessoa que não é habilitada, ela não deve dirigir. Porém, se uma pessoa que não é habilitada pegar o carro e sair pelo trânsito aí e se envolver em um acidente com outra pessoa que é habilitada, sabia que a pessoa habilitada vai sofrer mais consequência do que a que não é habilitada?
Por quê? A pessoa que não é habilitada, para começo de conversa, ela não vai levar ponto na habilitação. Não vai pagar nenhuma multa. Se houver atropelamento, lesão corporal ou algo na vida, aí ela pode até ser presa. Mas caso contrário, agora a pessoa que é habilitada, que às vezes não teve culpa do acidente, poderá levar multa, poderá ter ponto na sua habilitação. Por quê? Porque ela já tem habilitação, ela já é habilitada, então ela já tem um conhecimento a mais. Quanto mais você conhece, mais aumenta a responsabilidade. Quem trabalha com motorista sabe disso. Quem é motorista categoria D, categoria E, quanto maior a categoria, mais responsabilidade você tem em relação à categoria inferior. Categoria A é para moto. Todos têm que proteger a moto, o motoqueiro. Categoria B para carro. O carro também, como já falei, tem que proteger a moto, porque é um veículo maior. Os maiores são responsáveis pelos menores. Porém, entre um acidente entre um categoria B e um categoria D ou C, categoria D ou C já vai sofrer maiores consequências do que o categoria B. Um categoria E, que é para carreta, se envolve com um acidente com categoria D, ele vai sofrer maiores consequências do que a categoria D. E por aí vai. Para a gente não perder o foco, vamos voltar aqui. Que a gente está falando sobre verdade relativa. Que existe a possibilidade de cada um ser julgado de acordo com a sua verdade, de acordo com o que você conhece, que você entende como certo e errado. Bom, então vamos lá. Então ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora que esteja como ele, que esteja diante dele. Interessante aqui outra observação. Quando Deus disse para o homem, nessa versão, você vê, Gênesis 1, Deus já criou o homem e a mulher. Mas aqui está dizendo primeiro que Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. E o interessante é que agora que Deus vai criar a mulher, e Deus não falou nada, Deus falou para o homem, então só tinha Adão. Então a ordem foi para Adão. O primeiro mandamento, inclusive, o primeiro mandamento de Deus é qual? É cuidar, lavrar a terra. Cuidar é produzir bons frutos, né? Lavrar. E Deus falou para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas ele falou isso para o homem só. Porque, né, de acordo com essa versão aqui do Gênesis 2, não tinha feito a mulher. Então, Eva não teve culpa de nada, então. Havendo Deus formado da terra todo animal do campo, da ave, da terra e dos céus, havendo Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para que lhe chamasse, para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Deus primeiro colocou Adão para dar nome para os bichos. E viu, certamente foi essa hora que Adão já começou a sentir a solidão, né? Começou a perceber que não tinha uma espécie para ele, de acordo com Gênesis 2. Lembra que Gênesis 1, Deus já criou macho e fêmea. Mas aqui no Gênesis 2, Deus primeiro criou o homem, deu a ordem para não comer, deu a ordem para cuidar da terra, para lavrar, mas não comer da fruta lá que é da ciência do bem e do mal. Deus decidiu criar a mulher e já chamou ele para dar nome aos bichos. E aí foi nessa hora que Adão pôs nome a todo o gado, ave do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse diante dele aí. Então Deus fez de propósito, então. Botou Adão lá para cuidar, para dar nome aos bichos. E Adão percebeu que não tinha uma espécie igual a ele. Que não tinha um casal, que não tinha fêmea para
formar o par com ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e colocou carne no lugar. E da costela do Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então, trouxe Adão significa que Deus tirou a costela de Adão e levou para o laboratório dele lá para formar a Eva, e depois ele trouxe. Formou uma mulher e trouxe a Adão. Então significa que a Eva não foi criada de acordo com Gênesis 2, então a Eva foi criada depois e não foi criada ali. Deus foi lá, tirou a costela, levou, foi lá, fez a Eva e depois trouxe de volta. Depois já estava pronto. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí Adão já disse: essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Interessante que não tinha espelho, né? Ele olhou, mas ele olhou e viu que era semelhante a ele, que era osso do osso dele e carne da carne dele. E essa será chamada varoa, pois do varão foi formada. E deixarão, agora aqui entra uma assinatura judaica. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui já é instituindo o casamento. O casamento, porém, nessa modalidade de casamento que a gente conhece hoje, né? Que nessa época aqui apenas o homem escolhia a mulher, ou os pais que queria se casar e iam morar junto. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam, então. E por que não se envergonhavam? Porque certamente eram crianças. Por isso que estavam nus e não se envergonhavam. Depois que começou a tomar forma, que é o que a gente chama de adolescente, que começou a olhar um para o outro. De repente, foi quando também eles teve a sua primeira relação, o seu primeiro acasalamento. E aí eles ficaram com medo, com vergonha, e quando foi à tarde, a viração do dia, quando Deus estava passando pelo jardim, ouviram o barulho. E Deus está vindo aí, vamos se esconder, porque a gente está nu. Eu estou falando isso porque eu falei antes sobre as interpretações, sobre o que os especialistas acordam de um lado, outros concordam de uma outra forma. E tem também alguns que acreditam que isso aqui tem a ver justamente com o que eu falei. Inclusive eles acreditam que a árvore provar da fruta da ciência do bem e do mal tem a ver com sexualidade. A gente não acredita nisso, mas tem quem acredita nisso. A gente aqui não está fazendo um juízo de valor. A gente aqui não vai, nesse momento, criticar alguém por acreditar de outra forma. Isso não é o objetivo. Bom, mas isso aqui é a conclusão do Gênesis 2, né? Próximo domingo a gente vai ver o Gênesis 3. Se fez sentido para você, você curte, você compartilha e você chama mais pessoas pra gente estudar junto. E bota aí nos comentários o seu entendimento, alguma coisa que você saiba que a gente não sabe, pra gente crescer junto aí no conhecimento, aprender mais, tá bom? Um ótimo domingo a todos e boa semana. Até domingo.